Deus tem um plano mesmo. Você faz planos. Todos nós na vida fazemos muitos planos. Nós podemos falhar nos nossos planos. Nós podemos até mudar de planos. Nós podemos desistir dos planos. Mas Deus tem um plano que permanecerá para sempre. Não importa o que o diabo tente, queira, ele sabe que nada pode fazer contra Deus. Ainda que seja muito teimoso, ele sabe que não pode com o Senhor. Ainda que os homens tentem, e esses são mais teimosos ainda, porque eles ignoram que Deus é Senhor. Nada pode impedir os planos de Deus. O grande conforto que a Escritura nos dá é que os planos de Deus são perfeitos. Não existe falha. Eu sei que muitas vezes você teve a impressão de que Deus se equivocou nos seus planos. Principalmente quando você olha para a sua vida e almejando algo diferente, Deus errou alguma coisa aqui. Deus deu de mais a uns, de menos a outros. Eu não faria assim. É isso que certas ideologias políticas pensam. Mas Deus não erra. Deus nunca erra. E o consolo é que o plano dele, além de ser perfeito, é bom. E por isso, inclusive, é perfeito. O Deus de toda bondade e perfeição tem um plano perfeito e bom para nós. E tudo o que Deus requer de seu povo, porque os outros, aqueles que acham que são deuses de si mesmo, eles seguirão seu próprio caminho. Mas tudo que Deus quer de seu povo, daqueles que se achegaram a Ele, daqueles que se aproximaram pela fé, daqueles que entregaram a vida, tudo que Deus quer desse povo é uma coisa, somente uma coisa: confiança. Uma confiança tal que mostre o conhecimento de quem é Deus. Eu sei que Deus é perfeito, santo, justo, fiel, verdadeiro, amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso, paciente, benigno e, portanto, os seus planos são e estarão sempre em pleno acordo com quem Ele é. Então, o que Ele quer? Confie. Afinal das contas, Ele ama este povo. Não é só um povo que ama a Deus. Esse povo ama a Deus, mas Deus não está nem aí para ele nunca. Este povo foi amado antes por Ele. Este povo foi amado muito antes, na eternidade. Foi amado na dádiva de Cristo, seu Filho. Foi amado na graça derramada sobre Ele pelo Espírito. Este povo é muito amado. Não é sem razão que o Evangelho de João diz: Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor verdadeiro. João nos diz em sua carta: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E tudo, portanto, que Deus quer, confie em mim. E para você conseguir caminhar bem em sua jornada junto ao Senhor, confiando nele, você precisará, além de confiar nele, ter os olhos fitos no lugar certo. Você precisa confiar nele e procurar entender a beleza do plano dele. Não significa que você vai entender tudo que Deus está planejando ou que planejou estar fazendo na sua vida especificamente, porque Deus vai nos dirigindo e muitas vezes nós não entendemos bem qual é o propósito de períodos de nossa vida, da nossa jornada. Mas existe um plano maior, um plano grande que sim, esse dá para ser compreendido, porque ele foi revelado para nós. Então, de um lado, você deve confiar no Senhor, do outro lado, você deve procurar entender, porque Ele revelou a nós esse plano de propósito, para nós termos os olhos fitos nele.
assim fica mais fácil viver. Porque a vida não é fácil. E nem poderia. Jesus disse que o caminho é estreito, é apertado. Portanto, não vai ser fácil. Se está fácil demais para você, talvez você deva dizer assim: Senhor, está muito fácil. Começar a desconfiar, será que eu é que não estou meio equivocado? Será que eu não estou percorrendo o caminho errado? Está fácil demais. É claro que Deus nos dá períodos de bonança, de graça, mas viver num mundo que jaz no maligno, sendo você um servo de Deus, que ama a Deus, não tem como ser fácil. Não espere do inimigo que ele facilite nossa vida. Então você precisa confiar no Senhor, mas ao mesmo tempo entender que Deus tem um plano na tua vida, que está em pleno acordo com o plano maior, que é aquele plano de redenção. O plano de Deus na tua vida está em acordo com um plano maior. Não poderia ser diferente. Não imagine que Deus tem um plano para você que não está em acordo com o plano de Deus da redenção. Não poderia. Deus não tem incoerências. Você tem incoerências. Você diz assim: meu plano é comprar uma casa. Mas começa a gastar com qualquer coisa que aparece. E então a pessoa vai perguntar assim: mas você não estava planejando comprar uma casa? Por que você não está juntando dinheiro em vez de estar gastando com outras coisas que são secundárias? É a incoerência humana. É a incoerência humana. Mas Deus não é incoerente. Deus é 100% coerente. Deus tem um plano e todas as partes desse plano estão em pleno acordo com o plano macro, o plano maior. Aquele grande plano, ele abarca todos os pequenos planos, vamos dizer assim, cada parte dele. A sua vida é parte de um plano maior. E sua vida estará em acordo com o plano maior, porque Deus é coerente com tudo que Ele faz. Pensou nisso? Não espere que você seja exceção. Na minha vida aqui o plano é desse jeito, mas o plano da salvação é outra coisa. Aquilo que foi feito pela pós-modernidade. A pós-modernidade transformou a fé em algo que é uma área da vida da pessoa. Você pode viver a sua vida secular desse jeito e, ao mesmo tempo, ter uma fé pessoal e particular de outro jeito. E isso é parte de um mundo que subdividiu, sectarizou tudo. Deus não é assim. Tudo está em acordo, pleno acordo, porque Deus é coerente, é Senhor de tudo, e tudo estará sempre em harmonia em Deus, sempre. Então, quero convidar você a olhar para a sua vida com os olhos do Senhor, e direcionar os seus olhos para o plano do Senhor para a tua vida. Assim você desfrutará melhor dela e se alegrará mais, até mesmo nos momentos difíceis dela. Porque você sabe que Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito e bom para aqueles que confiam nele. Nós vamos para Jeremias 45. O texto de Jeremias 45 é bem pequenininho. Mal deu para o nosso presbítero Paulo molhar a boca na leitura alternada. Já Jeremias 46 é bem grande, mas nós não vamos fazer a leitura dele e vamos pegar apenas alguns pontos que nos são fundamentais. Até porque Jeremias 46 faz parte de um bloco grande de textos sobre um mesmo assunto, que nós veremos ainda. Vamos então para Jeremias 45 e, tendo em vista o tamanho, vamos reler. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei,
e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome nos céus e na terra. Bendito seja o teu nome ontem, hoje e amanhã. Bendito seja o teu nome pela salvação dos pecadores que se achegam a ti. Bendito seja o teu nome pela condenação justa daqueles que desprezam a ti. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e agradecemos porque nos destes a conhecer a ti mesmo e a tua obra redentora. E assim nos achegastes a ti, mostrando-nos a tua graça sobre nós, por meio de Cristo e do teu Santo Espírito. Conduze-nos nesta palavra, para que nós possamos aplicar a própria vida e assim sermos edificados, fortalecidos, confortados e exortados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, falando ao seu coração, pelo Espírito Santo e pela palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Observe que esse texto, esse pedacinho de texto aqui, ele foi escrito num período bem específico. Ele diz, palavras que foram ditadas por Jeremias no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias. Então, ele está sempre nos datando o período dos textos. Isso nos mostra que há uma sequência em que tudo está historicamente contextualizado. Deus tinha um propósito para a nação de Judá. O plano de Deus para a nação de Judá era grandioso. Lembrem-se, o que Deus estava trazendo era seu filho, e ele seria filho de Judá. A maior bênção que aquela nação poderia ter é ser a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. Portanto, a obra divina era uma grande obra. E o privilégio que eles teriam seria um grande privilégio. Para isso, Deus estava purificando o povo, como nós já falamos. Deus estava limpando, tirando tudo que desagrada, porque o povo mergulhou numa profunda idolatria em todo tipo de manifestação. Não só os deuses pagãos, mas a própria avareza que nós vamos encontrar naqueles que dominavam sobre os outros, que conquistavam e compravam mais terras, e daqui a pouco a injustiça social estava presente. Nós vemos isso em outros profetas como Abacuque, que reclama a injustiça social. E assim o povo se perdeu, e se perdeu de tal modo que não estava pronto para dar a luz ao Filho de Deus. Era preciso purificar esse povo. Mas observe que, apesar de momentos fáceis ou difíceis de Judá, Deus tem um plano maior. O plano de Deus é trazer o seu Filho Jesus, e eles seriam instrumentos. Portanto, aquilo que vai acontecendo em cada período da história está em acordo com o plano maior de Deus. E eles precisavam andar em acordo com isso. Eles precisavam entender que havia um plano que Deus estava para executar, e eles estavam sendo abençoados com o privilégio de fazer parte desse plano. Eu não sei se você estará atento a isso. Talvez você esteja tão atento aos seus planos particulares a respeito do ter bens, conquistar sonhos, realizar desejos e coisas dessa natureza, normais e naturais, comuns a qualquer pessoa que deseja se formar, que deseja um trabalho, que deseja alcançar bens, que deseja prosperar na vida e assim por diante, coisas que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas talvez você esteja tão focado nessas coisas que são comuns, que você possa terminar tendo perdido o foco naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E é por isso que às vezes não recebemos bem aquilo que Deus faz na nossa vida, que contraria nossos planos. Quando você é contrariado por Deus, quando Deus te mostra um plano diferente do que você queria, quando Deus te conduz pelo vale da sombra da morte, quando Deus não realiza teus sonhos, quando Deus faz como fez com Paulo,
que disse, não vou te atender o pedido de oração, lá de 2 Coríntios capítulo 12, porque a minha graça te basta. Quando Deus faz isso contigo, como você reage? Quando pessoas são usadas por Deus para contrariar você, quando as coisas não acontecem como você quer, quando você não tem o controle da situação, porque Deus tira totalmente para que você confie nele e não em si mesmo. Quando essas coisas acontecem, como você reage? Como qualquer pessoa lá fora, que achava que a vida estava debaixo de seu controle? Quando você está o tempo inteiro olhando para a eternidade, contemplando os planos de Deus, você reage melhor. Você lida melhor com as adversidades, porque você sabe que Deus está agindo. Só que, às vezes, a impressão que temos é que o cristão de nossos dias, ele age como se Deus só estivesse intervindo quando ele ora. Deus está quietinho, Deus está caladinho, Deus está na dele. E então alguém vai lá e ora, Senhor, eu preciso de cura. Aí Deus, tá, toma. Aí vem o outro e pede, Senhor, eu preciso de dinheiro porque eu estou com um problema financeiro. Aí Deus vai lá e toma. Ninguém fala nada, vou ficar na minha. Aí daqui a pouco alguém ora, Senhor, eu preciso de ajuda por causa do meu problema. Tá, toma. Como se Deus estivesse o tempo inteiro esperando apenas que alguém orasse, porque Ele está sem fazer nada, né? Então, isso não é verdade. Deus está, como disse Jesus, o Pai trabalha e eu trabalho até agora. Deus executa o seu plano o tempo inteiro, Ele está em ação o tempo inteiro, Ele atua o tempo inteiro. Deus o tempo inteiro está agindo na história, porque a vontade dEle tem que ser feita. E, portanto, Ele está sempre garantindo que sua vontade seja executada, a despeito de toda a maldade presente na criação. Então, uma vez que você tem a consciência que Deus está sempre trabalhando, que Deus está sempre operando, você sabe que Deus também está agindo na tua vida. Quando precisa corrigir, Ele corrige. Quando precisa direcionar, Ele direciona. E assim Ele vai operando, e o tempo inteiro direcionando, e a tua vida vai sendo trabalhada, até porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, e quem opera a santificação é o Espírito de Deus, pela palavra de Deus em nós. Então, saber, estar sempre lembrando que Deus está sempre operando, deve descansar o seu coração. Deus está na minha vida. Deus está operando nela. Deus está presente nela. Deus está realizando a sua vontade nela. Nada acontece por acaso. Então eu preciso estar atento à vontade revelada do Senhor, ao agir do Senhor, executando a sua vontade. Isso conforta seu coração, porque faz com que você descanse no agir presente de Deus. Deus não age apenas quando você ora. Deus está agindo o tempo inteiro. Ele está sempre em ação. Deus sempre opera a sua vontade. E Baruque, que aparece aqui no capítulo 45, ele era o escrivão de Jeremias. Nem sempre é o profeta quem escreve as revelações dadas por Deus. No capítulo 36 de Jeremias mesmo, Jeremias 36, versículo 4 e depois o versículo 32, nos diz assim: Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Aí lá no final do capítulo 32, no versículo 32, capítulo 36, tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Observe que esse capítulo 45 está fora de uma ordem cronológica dos eventos do livro, mas foi colocado aqui de propósito. Isso que foi escrito aqui, na verdade, aconteceu antes, no reinado de Jeoaquim. Então, ele nos data historicamente, já sabemos quando aconteceu. Aconteceu antes. Por que está aqui?
para mostrar o cumprimento da palavra de Deus dada pelo profeta Jeremias e escrita por Baruque, que era o escrivão dele. Muitos dos profetas, e até mesmo Paulo, tendo em vista a necessidade de Paulo por causa das cadeias, usaram escrivãos. Eles escreviam, ele ia ditando e eles iam escrevendo a palavra que era ditada. E Baruque, ele expressou sua angústia porque ele esperava uma recompensa, ele esperava algo bom sobre a sua vida, e vendo as palavras do Senhor, vendo aquilo que Deus estava, ou ouvindo, né? Aquilo que Deus estava proferindo, que era o mal sobre o seu povo, ele se angustia, porque o que aconteceu é que uma vez que ele se associou a Jeremias como escrivão, ele que esperava a recompensa do Senhor começou a receber o oposto, naturalmente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver o Baruque com maus olhos, tanto que chegou a ser acusado como ser o mentor de todas as palavras de Jeremias. E os príncipes de Judá chegaram a dizer: olha, na verdade é Baruque que está planejando o mal contra nós, e então está instigando o profeta Jeremias e colocando tais palavras, porque era Baruque quem escrevia. Jeremias ditava, mas era Baruque quem escrevia. Foi acusado até de estar acrescentando coisas ruins de propósito. Baruque se angustia. Baruque queria uma vida tranquila e boa como qualquer outra pessoa. Pensou nas recompensas do Senhor como qualquer outra pessoa. Como você. Eu tenho certeza que você, em algum momento da vida, pensou assim: poxa, eu sou cristão, eu temo a Deus, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho sido honesto, eu tenho pago minhas dívidas, eu estou indo para a igreja, aquilo outro. Você está procurando fazer tudo certinho, muito bem, continue. Faça isso por amor ao Senhor. Cuidado para você não fazer disso um orgulho, porque aí cai por terra tudo o que você fez. Porque se você fez tudo de bom para passar na cara de Deus e dizer assim: ó Senhor, eu sou bom, então o Senhor está me devendo alguma coisa. Então, o que você, na verdade, merece é só a disciplina do próprio Deus, que dirá assim: cara, tu é um pecador miserável, tu se acha ainda alguma coisa para exigir de mim, então nunca faça para exigir de Deus alguma coisa. Ainda que você tantas vezes na sua angústia diga: mas Senhor, como disse o rei Ezequias, eu não tenho me dedicado ao Senhor. Não era uma exigência, era um apelo de uma pessoa que estava arrasada e clamava por misericórdia, não por pagamento de uma dívida, mas por misericórdia. Então faça tudo direitinho, para a glória de Deus, para testemunho de todos, para que saibam que o Senhor opera em nós a santificação. Faça para a glória do Senhor. Mas jamais se orgulhe nisso. Jamais. De forma que eu sei que por causa de sua dedicação, você já deve ter esperado do Senhor: Senhor, eu esperava uma recompensa, eu esperava que Deus me abençoasse, eu esperava que Deus me desse algo melhor, eu esperava uma vida mais abençoada, porque, puxa, eu estou fazendo tudo. Eu estou louvando ao Senhor, estou cantando ao Senhor, eu estou conduzindo o louvor, eu sou um presbítero, um diácono, eu estou me dedicando, eu faço sempre o meu melhor, e a gente espera naturalmente que Deus abençoe. A gente não espera, obviamente, castigo. Puxa, se eu estou fazendo tudo da melhor forma possível, eu não espero castigo, eu espero as bênçãos. E de fato Deus abençoará. Não quero tirar de você uma expectativa a respeito daquilo que Deus tem para nós e vai dar. Deus vai abençoar o seu povo, sim. Deus se agrada de coisas boas que nós fazemos, sim. Não para a nossa vaidade, mas para a glória dele. Deus se agrada de tudo que é bom, que é feito pela igreja, sim. Mas Deus tem um plano que é muito maior do que a sua vida, e que esse plano tem que ser executado. E a sua vida faz parte dele. Inclusive o operar de Deus na tua vida, tirando os pecados, trabalhando o teu modo de pensar, trabalhando o teu coração que sente inveja, orgulho, vaidade, que pensa o mal, é egoísta e tantas coisas
ruins que precisam ser tirados do teu coração. Por quê? Porque o plano de Deus é a eternidade. Porque o plano de Deus é que você viva com Ele, para sempre. Num lugar onde não vai haver mais fome, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais miséria nenhuma. Só a glória de Deus. Então, Deus vai operando na tua vida de acordo com esse plano. E por isso a gente precisa estar olhando para esse plano. Baruque não estava atento às próprias palavras que ele estava escrevendo. O interessante é que Baruque estava escrevendo as palavras proferidas pelo profeta Jeremias e ele não estava atento ao que estava escrevendo. E Deus relembra para ele. Versículo 4. Assim lhe dirás, Deus dizendo ao profeta Jeremias, para que o profeta Jeremias passe essa palavra para Baruque. E Baruque escreveria no livro do profeta. Isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Ele se refere a Judá, mas também às nações. E aí a importância da associação com os capítulos posteriores. Capítulo 46, versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Portanto, realmente, Deus não só estava purificando Judá, mas estava trazendo juízo contra as nações. E aí vocês vão encontrar, dá para folhear rapidinho, o capítulo 46 é contra o Egito. Capítulo 47, contra os filisteus. Capítulo 48, contra Moabe. Capítulo 49, contra os amonitas. Capítulo 49 ainda, contra os edomitas. Depois contra Edom. Depois contra Damasco. Depois contra a Arábia. Depois contra os elamitas. E, por fim, aquele que era o instrumento de Deus para castigo das nações seria também castigado contra a Babilônia. Portanto, Deus estava arrancando o que plantou e demolindo o que edificou, como ele diz pelo profeta Jeremias. A começar com Judá, porque Deus estava purificando Judá, mas trazendo castigo e juízo contra as outras nações. O plano de salvação ainda está em vigor. Deus ainda trará o juízo sobre os ímpios e a vida eterna sobre os que esperaram no Senhor. Esse plano ainda não foi concluído. Jesus consumou a obra da redenção, mas o plano não foi concluído, porque a eternidade ainda não chegou. E Deus ainda está executando o seu plano. E trará juízo contra as nações e salvação para aqueles que esperam em Deus. E aí, diante disso, Deus pergunta para Baruque, o que eu gostaria que você ouvisse como se perguntasse para você. E tu procuras grandeza? Diante desse plano tão grande, e diante de tudo que Deus iria fazer, estás esperando grandeza? Estás esperando nessa sua vida tão ínfima, tão temporária, tão pequena, tão limitada, comparado com a eternidade que Deus vai dar? Está procurando grandeza? Está procurando glória? Está procurando vaidade? Está procurando luxo? Está procurando satisfações muitas, confortos muitos, diante de tamanho plano de Deus? Perceba a pequenez dos planos dos homens, quando comparados com a grandeza do plano divino, que nos envergonha. Somos envergonhados quando fazemos planos pequenos, mas valorizamos como se fossem grandes demais, esquecendo o plano de Deus. Não é pecado desejar que a vida seja uma vida melhor possível,
mas é pecado substituir o plano de Deus pelo seu plano. Ignorar o que Deus está fazendo, querer sobrepor o teu plano ao plano de Deus, esquecer que Deus tem um plano de salvação que está em execução. Isso sim é pecado. Porque aí você murmura. Você não murmura? Quantas vezes você já murmurou? Ah, mas a minha vida não é como eu queria. Ah, mas a minha vida não sei o quê. Ah, mas eu não queria que fosse desse jeito. Ah, mas fulano, cicrano, beltrano. Ah, porque isso. E murmura, e reclama, porque não tem. Porque é assim, assado, é assim do outro jeito. E você é contrariado e acha que as coisas é do seu jeito, e reclama e murmura, e encontra culpados da tua vida, que vai desde os familiares, ao pastor, aos irmãos, aos amigos de trabalho, e assim por diante. E murmura, e a única coisa que Deus está te perguntando é: você não lembra que eu tenho um plano? Você esqueceu que eu sou Deus de toda a terra? Quando te coloquei por Deus da tua própria vida? Quando? Quando eu disse que você tinha controle sobre tua vida? Quando eu disse que você poderia fazer tudo o que quisesse? Quando eu disse que você seria o Senhor da história, da sua história? Nunca. O plano de Deus é a salvação. E Deus disse para Paulo exatamente isso naquele momento difícil. Quando Paulo clamou, pedindo que Deus o livrasse do mensageiro de Satanás que fora enviado para o esbofetear, com o propósito. Mas por que Deus manda um mensageiro de Satanás para bater em Paulo, esbofetear Paulo, maltratar Paulo? Paulo é um homem de Deus. Ele deixa bem claro, porque Deus deu revelações tão grandes, que Deus, que conhece o nosso coração, sabia que a soberba tomaria conta de Paulo. O homem que recebeu revelações que nenhum outro apóstolo recebeu. Então Deus, para ele se humilhar, para ele se colocar no seu devido lugar, mandou um mensageiro para esbofeteá-lo, para que ele se sentisse fraco, para que ele se sentisse pequeno, para que jamais ele se colocasse como alguém grande demais. E então Deus, para isso, colocou Paulo no lugar devido. Paulo orou e Deus então disse: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na tua fraqueza, Paulo, que eu vou manifestar o meu poder. É na tua pequenez que você testemunha a glória de Deus. É na tua necessidade que você testemunha a provisão de Deus. É na tua fraqueza que você manifesta, que você testemunha o poder do Senhor. E Deus glorifica seu nome na sua vida. Nesse mesmo livro, 2 Coríntios, só que capítulo 11, Paulo conta um pouco da sua história. Paulo era um homem de Deus, vivendo uma vida dedicada ao Senhor, um homem que realmente se converteu, apesar de ter perseguido a igreja no passado. Mas Deus também estava trabalhando a vida de Paulo. Você acha que Paulo era um homem que nasceu excepcional? Paulo também estava sendo trabalhado o tempo inteiro. E olha o trabalhar de Deus na vida daquele homem. Observem o operar de Deus na vida daquele homem. Veja o que Deus entregou Paulo, ao que Deus entregou Paulo para glorificar o nome dele na vida daquele homem. É o capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele diz assim, versículo 23. São ministros de Cristo, falando para as pessoas de Coríntios, dentre as quais havia algumas pessoas que se orgulhavam de ser grandes demais. E Paulo precisa mostrar para eles que não é bem assim. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Só que ele não conta vitórias. Eles se orgulhavam de ser grandes. Paulo vai mostrar que não é assim que o cristão deve pensar. Porque a glória de Paulo estava na sua miséria, porque nela Deus manifestava sua grandeza, seu poder.
era pela pequenez e fraqueza de Paulo que Deus estava manifestando o poder do Espírito. E ele conta a sua história. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eram dadas 39 chibatadas. Ele recebeu em cada uma dessas vezes, das 5 vezes, cada uma 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Até pessoas que se diziam cristãs se transformaram em problema para Paulo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E aí eu volto a perguntar, e tu procuras grandeza? O plano de Deus para a nossa vida é que nós desfrutemos de toda plena felicidade em Deus, por meio de Cristo, cheios do Espírito, na eternidade. O plano de Deus para a nossa vida é que nos alegremos nele eternamente e desfrutemos de um novo céu e uma nova terra em que não haverá, como diz Apocalipse 21, mais fome, nem dor, nem morte, nem coisa ruim alguma. O plano de Deus é muito gracioso. Mas esse plano, ele tem etapas difíceis. Nas etapas difíceis incluem você passar por lutas, tribulações, perseguições, adversidades, para ser trabalhado por Deus, para deixar de ser egoísta, invejoso, orgulhoso, controlador, para deixar de pensar só em si mesmo, para deixar de mentir, enganar e assim por diante, para deixar todo o mal, para deixar toda a maldade, imoralidade, toda a ambição, todo o egoísmo, tudo. O plano de Deus é tirar tudo isso da tua vida. E para tirar tudo isso da tua vida, Deus te conduz por caminhos difíceis, para ser o ambiente do trabalhar de Deus na tua vida. Não é que Deus quer o mal para você, nunca pense isso. Deus só quer o mal para mim, eu estou tentando servi-lo e Ele só quer o mal para mim. Nunca pense isso. Esse é um engano do coração pecador. Isso é uma tentação do diabo que quer nos colocar contra o Senhor. Porque o que o diabo quer é que nós nos afastemos de Deus. O propósito do diabo não é tirar de você a casa, o carro, a saúde ou coisas dessa natureza. O propósito do diabo não é fazer você ter uma vida difícil. Isso para ele tão pouco importa. Sabe por quê? Porque ele sabe que a vida é passageira, que a eternidade é o alvo. Ele não está preocupado com isso. O interesse do diabo é tirar você da eternidade. O interesse do diabo é fazer você desistir. Por isso, não só às vezes ele faz mal a gente, mas às vezes ele faz o contrário. Já pensou? Os homens mais ricos do mundo não são cristãos. Os homens que têm mais conforto do mundo não são cristãos. É exatamente o oposto. Os homens mais criminosos do mundo não são cristãos e estão todos de ricos. Então, o propósito dele é destruir a nossa vida, fazendo-nos ficar longe do Senhor.
desistir. Uns, como Jesus na parábola do bom semeador, diz, por meio de tribulação. Ah, está tão difícil que ser cristão não vale a pena, vou desistir. E aí desiste, não aguenta. Não aguenta a difícil jornada, porque o caminho é estreito. Não aguenta. Outros, com o olhar de avareza, de querendo conforto e prazeres e delícias e só as coisas boas da vida, começam a aparecer as tentações para só ter coisa boa. O que acontece? Desiste. Desiste porque tem coisas que parecem melhores aos olhos e aí deixam o caminho do Senhor. Porque o alvo, o foco, o objetivo é a eternidade. E se você não estiver olhando para lá, você vai terminar desistindo. Porque é apertado o caminho, sim. É difícil, sim. Então não procures grandeza. Não procures grandeza. Mas ao mesmo tempo, Deus não está conduzindo você por um mau caminho. Deus está te conduzindo para a eternidade. Então não pense mal do Senhor. Por isso você precisa confiar nele. E aí vamos para o capítulo 46, o finalzinho, versículo 27 e 28. Observe que depois de falar do castigo sobre o Egito seria castigado. Deus traria Nabucodonosor também contra o Egito. Lembre-se que nós vimos anteriormente que alguns de Judá foram para o Egito por achar que lá vão ter uma vida melhor. Logo, colocaram a confiança no Estado, a confiança no Egito, a confiança naquele lugar. Ou seja, em vez de Deus ser a salvação, Deus ser a segurança, Deus ser o lugar seguro, a segurança estava no Egito. Deus diz, pois eu vou castigar o Egito também. Mas, versículo 27 e 28, ele diz, não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e da tua descendência, da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo. Observe que Deus chama a confiança. Nesse momento, apesar do texto ter sido dado antes do cativeiro, nós que estávamos lendo Jeremias sabemos que já foram para o cativeiro. Então, agora vem um texto profético que nos traz à lembrança tudo o que fora dito por Deus por meio do profeta Jeremias. E Deus outra vez lembra, vocês estão vendo o cativeiro? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Estão vendo o castigo para purificar vocês? Mas confiem em mim, porque eu trarei juízo para as nações pagãs que me desonram, que lutam contra mim. Mas trarei a vocês a salvação. Confie. Não está fácil, mas confie. O caminho é difícil, mas confie. Não temas, porque estou contigo. Uma palavra tão antiga, dita a Josué, uma palavra que Deus vem relembrando ao seu povo, porque é para nós. Como nos diz Hebreus 13, que estamos sempre relembrando, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O processo da redenção, todo esse plano em execução, não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes você vai ter angústias, lutas, tristeza. Eu sei que você muitas vezes vai se sentir tão apertado.
pelas circunstâncias da vida, que vai ter vontade de desistir, mas é ali que você tem que lembrar: não procures grandeza. O plano de Deus para nós, ele é difícil no dia a dia, mas o seu final é glorioso. O plano, ele para nós, na sua jornada, não é fácil, mas o seu final é grandioso. Então não desista, só confie. Será mais fácil para você se você estiver sempre olhando para o plano de Deus. Deus tem algo na minha vida. Deus tem um plano de salvação para o seu povo. E me deu a graça de fazer parte. E eu preciso olhar para Ele. Eu preciso lembrar deste plano constantemente, para não desistir, para não desistir. Como diz o apóstolo Paulo, e eu encerro nessas palavras, capítulo 3 de Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês se converteram de verdade, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.